Olá, meu nome é Renan, sou da equipe de tráfego do Érico e hoje a gente vai ter uma aula sobre Facebook. Uma aula onde a gente vai ter uma visão geral da ferramenta, de como funciona a plataforma, quais são as informações mais importantes que você precisa saber sobre como anunciar no Facebook de maneira correta para evitar que você tenha problemas ali mais para frente no decorrer da criação das suas campanhas. Nesse momento, a gente ainda não vai criar nada, a gente não vai criar público, a gente não vai criar campanha. Essa aula é mais uma parte exploratória da ferramenta, mas aí sim um pouco mais aprofundada, né? Diferente daquela primeira aula de exploração, onde aqui o meu objetivo é te contextualizar das principais ferramentas que você vai ter que utilizar durante a sua gestão de tráfego do Facebook. E basicamente eu sempre gosto de começar com uma introdução mais básica, onde eu gosto de explicar o que é, né, o Facebook Ads. Basicamente o Facebook Ads ou Meta Ads, né, é um serviço da empresa que se chama Meta. Essa empresa que se chama Meta, ela é dona do Facebook e do Instagram. E através da própria ferramenta deles, do gerenciador de anúncios do Facebook, a gente consegue gerar anúncios tanto para o Facebook quanto no Instagram, tá? Então a gente utiliza essa mesma ferramenta para anunciar em todos os lugares. Existem algumas coisas muito importantes da gente conversar aqui, que são inclusive alguns pré-requisitos para que você consiga avançar no decorrer do tráfego, tá? Principalmente a nível de Facebook, é importante que você saiba que você já vai precisar ter a sua página criada e também a sua conta do Instagram como comercial. Nas próximas aulas você vai aprender como criar cada uma dessas coisas e associar ela à sua conta de anúncios do Facebook, mas isso é um pré-requisito básico para o tráfego funcionar, tá? Isso é básico, você tem que ter uma página do Facebook e uma página do Instagram. Uma outra coisa importante, um outro detalhe que você vai aprender durante o módulo de tráfego é a criar uma senha secundária. Esse é um mecanismo extra de segurança para a sua conta. Além, você tem lá o seu login, a sua senha, né, que é seu e-mail, a sua senha. Você também vai ter que ter uma senha secundária, que é uma segunda senha, basicamente, que ela serve para reforçar a segurança da sua conta e também para que você assegure para o Facebook que você de fato é uma pessoa real, não é uma pessoa tentando fazer esqueminha ou infligir alguma regra das políticas de publicidade da plataforma. Vou mostrar agora para vocês a minha tela e a gente vai explorar 3 itens principais aqui na interface do Facebook. O primeiro desses itens, a gente vai conversar um pouquinho sobre públicos e como eles serão utilizados durante o decorrer das suas campanhas. A gente vai conversar também sobre pixel, o que é o pixel, para que ele serve e qual é a importância de você ter ele. E também a gente vai conversar um pouquinho sobre domínios, né? Basicamente o seu site, né? Por exemplo, o Érico tem um domínio, ericorocha.com.br. Você vai ter o seu, né? Do seu produto. E vou te explicar a importância de a gente ter isso definido e como que isso tudo impacta no tráfego que a gente vai realizar. Beleza? Então vamos começar então, galera, dando uma explorada na nossa interface, numa visão geral do próprio Facebook. Numa aula anterior já expliquei para vocês que essa é a interface da conta de anúncios e dentro da conta de anúncios a gente tem as campanhas, os grupos de anúncios e os anúncios. Eu já expliquei para vocês também numa aula anterior que no nível de grupo de anúncio a gente segmenta públicos, né? Ou seja, a gente fala para a campanha como é que a gente gostaria quem a gente gostaria, na verdade, que fosse impactado com essa campanha. E os públicos é uma das formas que a gente tem de segmentar essas pessoas. Tá? Aqui dentro da nossa interface, dentro do menu de todas as ferramentas, quando eu clico nele, ele expande e logo a segunda opção que aparece é a opção de públicos mesmo. Quando eu clico nele, eu vou para a tela onde eu tenho a possibilidade de gerenciar todos os meus públicos que já estão criados aqui ou foram criados automaticamente. Eu quero explicar para vocês sobre cada um dos públicos, quais a gente utiliza e quais a gente não utiliza e também não recomendo que vocês utilizem. Lembrando que você não precisa criar nada exatamente agora, porque você vai aprender a criar esses públicos depois. Aqui eu quero mais te contextualizar mesmo, tá? Então, pessoal, basicamente um público, como eu estava falando, ele é um recurso que você insere dentro do conjunto de anúncio para segmentar melhor as pessoas. E um público, ele pode ter diversas configurações possíveis.
Eu vou clicar aqui em criar público para começar explicando para vocês os 3 tipos de públicos básicos que existem no Facebook. O primeiro público se chama público personalizado. Esse público personalizado, ele possui vários tipos de públicos personalizados também. A gente vai entrar em cada um deles e vou mostrar para vocês, tá? O segundo público é o público semelhante. Então, basicamente, qual é a lógica do público semelhante no Facebook? Vamos supor, você criou um público de pessoas que assistiram algum dos seus raízes nos últimos 30 dias, né? Você eventualmente vai criar esse público. Você pode falar para o Facebook, olha Facebook, eu quero que você crie um público semelhante ao dessas pessoas. Não iguais, semelhantes. Então, o que o Facebook vai fazer? Ele vai tentar localizar pessoas que sejam parecidas às pessoas que assistiram algum raiz seus nos últimos 30 dias. E esse público semelhante, ele é uma ótima opção de público externo, ou seja, de pessoas que não te conhecem. Porque basicamente, como é um público derivado de um público original, ele é basicamente todo mundo que está aí utilizando o Facebook e que de repente pode parecer com uma pessoa que assistiu o seu raiz nos últimos 30 dias. Por último, a gente tem esse público salvo. De cara, já quero falar para vocês que a gente não recomenda que vocês utilizem ele, porque ele é de difícil manutenção, ele fica muito engessado a forma como é editado e manuseado dentro da plataforma. A gente não usa e também não recomenda que vocês utilizem públicos salvos nunca, nem na estrutura das campanhas, nem para deixar ele criado aqui. Tudo que você vai precisar durante o decorrer do módulo de tráfego, você vai conseguir com esses 2 públicos, o personalizado e o semelhante. Eu acabei de citar para vocês que um dos públicos que a gente tem aqui são esses públicos personalizados, mas que dentro deles a gente tem várias possibilidades de outros públicos. E eu quero mostrar aqui para vocês as principais formas de públicos personalizados que a gente pode criar aqui na plataforma. Então vamos começar por essa opção de site. Essa opção de site, basicamente, o próprio Facebook tem uma descrição aqui, então ele fala: crie um público com base em visitantes do site no seu pixel do Meta. Adapte o seu público com base nos eventos em que você deseja se concentrar, como compras. O que é basicamente esse público de site? Vamos supor, você tem uma página, você tem uma página de inscrição que de repente você vai ter que criar nas próximas aulas. As pessoas, elas acessam esse seu site através de uma URL, por exemplo, projeto6em7.com.br/página de inscrição. Vamos supor que eu estou colocando esse link fictício aqui. Então, isso significa que se eu criar um público de pessoas que acessaram o meu site através dessa URL, basicamente o Facebook vai criar um público de pessoas que acessaram essa URL. Então, isso é um público de site. É uma ótima opção para a gente utilizar depois nas nossas estratégias, tanto de distribuição de conteúdo, como captação e remarketing. Esse é um dos públicos mais importantes de todo, e você vai aprender a criá-lo durante o decorrer do curso. Um outro tipo de público que existe é esse lista de cliente. Aqui pela própria descrição do Facebook, ele fala: crie um público carregando uma lista de clientes que interagiram com a sua empresa. As informações dessa lista serão convertidas em um código anônimo antes de chegarem à meta. Lembrando que meta é Facebook, tá, galera? A meta é a dona do Facebook, por isso que tá falando chegarem à meta. Então, basicamente, esse público de lista de clientes, ele é basicamente uma lista de e-mails que você normalmente tem, que pode ser ou de pessoas que já compraram de você, ou de repente de pessoas que já participaram de lançamentos seus, ou alguma base que você já tenha porque você distribui um e-book ou alguma coisa desse tipo. Você pode pegar essa lista de e-mail e subir como um público. Aí, de repente, você pode impactar as pessoas que já estão naquela sua lista de e-mail. Isso é uma outra opção de público. Tem algumas outras opções aqui, mas eu vou passar pelas principais. A penúltima delas é o público de vídeo, basicamente pessoas que assistiram determinado vídeo seu. Quero segmentar nesse público pessoas que assistiram os meus raízes nos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias. Ou pessoas que assistiram os meus Nutellas nos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias. E aqui você vai conseguir indicar quais são esses vídeos especificamente, né? Que vão ser puxados lá da sua página do Facebook ou do perfil do Instagram. Lembra que eu falei para vocês que era um pré-requisito necessário? Então é nesse momento que a gente vai precisar fazer essa conexão desses itens, tá? Aqui agora você não precisa fazer isso, eu só estou te explicando o conceito mesmo, mas você vai precisar executar essas tarefas logo mais.
Um outro público também é o de conta do Instagram e página do Facebook. Aqui eles estão separados, mas eles realizam basicamente a mesma função, que é criar um público de envolvimento. Só que um é pelo Instagram, para sua página comercial do Instagram, e o outro é para sua página comercial do Facebook. O que é envolvimento? Uma pessoa que curtiu, comentou, compartilhou, salvou algum dos seus conteúdos, alguns dos seus posts, e de repente ela entrou nesse público porque ela se envolveu mesmo com esse seu conteúdo. Esse é um dos públicos mais valiosos, é super fácil de fazer, e você pode criar mais uma vez um público de envolvimento. Quem se envolveu com o meu Instagram nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, 90 dias. Você consegue fazer tudo isso através dessa própria interface. Nesse momento a gente não vai estar criando esses públicos justamente porque você vai ter uma aula específica para criá-los. Mas é importante que você saiba que esses públicos serão utilizados nas suas campanhas de tráfego, principalmente ali no nível do conjunto de anúncio, né? Quer dizer, exclusivamente no nível do conjunto de anúncio. A gente vai utilizar esses públicos para segmentar a nossa audiência no nível do grupo de anúncio. Beleza? Então, já fazendo um gancho aqui, aproveitando que a gente já estava falando sobre públicos, eu quero explicar para vocês, então, já entrar no assunto do pixel, tá? Então, principalmente porque dá para a gente fazer um gancho aqui em relação a esse público de site. Então, reexplicando mais uma vez, o público de site é quando alguém acessa determinado URL do seu site. Só que, imagina só, como é que o Facebook vai conseguir rastrear que alguém acessou o seu site? Por exemplo, como é que o Facebook vai saber que alguém acessou sua página de inscrição, deixou o e-mail e depois chegou na página de obrigado, ou seja, de fato se tornou seu lead? Como é que o Facebook vai saber disso, já que é o seu site, né? Ou seja, é uma coisa externa à plataforma. E a forma do Facebook saber isso é através do pixel. O Pixel é uma ferramenta que você instala nas suas páginas, em todas as suas páginas, em que você dá autorização para o Facebook rastrear o comportamento e a atividade das pessoas que estão acessando o seu site. Através desse aprendizado, o próprio Facebook consegue fazer várias ações, como por exemplo, popular esses públicos, né? Então, toda vez que alguém novo acessa a sua página de inscrição, e essa página tem que ter o Pixel instalado, que é um código que a gente vai te ensinar a instalar em breve, nas próximas aulas, essa pessoa entra no público de quem acessou sua página de inscrição, né? E você vai utilizar esses públicos. Então, o Pixel é uma ferramenta base, pré-requisito. Todas as suas páginas têm que ter o Pixel instalado. Tanto para a gente conseguir criar públicos, quanto para a gente conseguir rastrear quem de fato se torna seu lead, né? Ou seja, rastrear conversões. Porque já que a pessoa se inscreve na sua página, o Facebook tem que conseguir saber, né, se ela de fato deixou o e-mail. E o Pixel serve para isso, tá? A gente precisa de um único Pixel instalado em todas as nossas páginas que a gente vai conseguir fazer esse rastreio. Mostrando aqui para vocês um pouquinho mais visualmente como é que isso funciona, vou voltar aqui no meu menu de todas as ferramentas e vou clicar em gerenciador de eventos, que é a parte do Facebook Ads onde fica salvas as informações do Pixel, tá? Ele me abre uma visualização geral aqui, mas no menu do lado abre uma fonte de dados, que é onde ficam salvos de fato os nossos pixels. E aqui eu tenho o meu pixel já, que eu utilizo aqui no tráfego do Érico, e basicamente esse é o nome dele. E aqui eu tenho uma visualização geral de quantos dados ele vem recebendo no decorrer do dia. Dados esses quais? Dados de acesso aos meus sites, às minhas páginas que eu rastreio do Érico. Justamente ele fica aqui contabilizando todos esses acessos, né? Page view, concluir inscrição. Fica tranquilo que você vai aprender mais sobre cada um desses eventos e quando eles têm que ser acionados, né? Mas o Pixel fica rastreando tudo que está acontecendo no meu site, todas as pessoas que estão acessando, no que elas estão clicando, onde elas estão deixando o e-mail, né? Justamente para que eu possa depois criar estratégias e públicos baseados nesses comportamentos. Tá? Então é através do Pixel que a gente consegue fazer o rastreio das pessoas que estão acessando os nossos sites. Tá? E uma parte muito importante que está associada tanto a público, quanto a Pixel, quanto às campanhas que a gente vai criar, é o site em si, né? Como eu falei para vocês no início dessa aula, vai ser necessário que vocês tenham um domínio para poder utilizar. E esse domínio, vocês têm que comprar um domínio, né? Existem várias
empresas que vendem domínios, vocês podem comprar no Google, e tem várias delas. E claro, não pode ser aqueles domínios padrões que você ganha quando contrata uma ferramenta. Quando a gente contrata uma ferramenta de criação de página ou de captura de e-mail, às vezes eles dão um subdomínio pra gente. Mas não, a gente não pode ter um domínio de outra empresa, a gente tem que ter um domínio da nossa empresa. Por quê? Porque você vai precisar verificar esse domínio aqui dentro do Facebook. Ou seja, você vai ter que falar para o Facebook, esse aqui é o meu domínio. E isso existe para duas coisas. Primeiro, você confirmar para o Facebook que você é uma pessoa real, você não é um esqueminha, alguém tentando dar um golpe na plataforma. E segundo, porque é através dos domínios que a gente verificar no Facebook que o Facebook vai priorizar o rastreio dos dados naqueles domínios. Fica tranquilo, porque nas próximas aulas você vai aprender o passo a passo de como realizar essas ações. Eu quis mais te explicar dessa importância e também já te introduzir tudo que vai ser necessário, justamente para você já começar a correr atrás do seu domínio, da sua página comercial do Facebook e da sua página comercial do Instagram, porque você vai precisar utilizar esses recursos aqui dentro da plataforma do Facebook. Beleza? O objetivo dessa aula era te contextualizar desses 3 tópicos: públicos, pixel e domínio, justamente para que você saia daqui já entendendo quais são os pré-requisitos necessários para a gente avançar na criação das nossas estratégias de tráfego. Como eu falei, você vai criar cada um desses itens e aprofundar mais nas próximas aulas, mas tem um detalhe importante também. Como eu já falei na primeira aula sobre explorando as ferramentas de tráfego, é totalmente possível que você esteja vendo uma interface diferente da nossa. Muitas vezes, membros da minha equipe aqui do Tráfego do Érico estão vendo interfaces diferentes ao mesmo tempo. Eu acesso, eu vejo uma interface, outra pessoa acessa, ela vê outra interface. E isso pode acontecer com você também nesse momento. Mas eu preciso que você saiba que isso é perfeitamente normal. A lógica, ela nunca muda, mas a interface pode ser que sim, né? Ou seja, a arquitetura da informação, como a informação é exibida, ela pode alterar de pessoa para pessoa e de época em época. Mas a lógica sempre é a mesma. Ou seja, público, pixel e domínio sempre vai ter a mesma lógica. Por mais que de repente não esteja vendo a mesma interface que eu estou vendo aqui agora, você vai conseguir realizar essa ação, beleza? É só você se localizar e tentar executar o mesmo passo a passo que a gente vai te ensinar nas próximas aulas do módulo de tráfego. Agora, com essa contextualização geral, você já consegue avançar na criação das suas primeiras campanhas do Facebook, porque agora eu já te expliquei os insumos básicos necessários para a gente avançar no módulo de tráfego, beleza? Então é isso, até a próxima aula, boa sorte!